Aula, né? Essa aula aqui ela vai ser bem importante, né, eu acho, né? Porque esse assunto vai ter continuidade nas próximas aulas. Então é bom vocês entenderem bem esse assunto. Eu vou dar devagarzinho, em etapas, certo? Para vocês começarem a compreender a diferença entre tipos de associações. Então vamos ver hoje associações de resistores em série. Nós vamos ter dois tipos de associações, certo? Associação em paralelo e em série. Hoje nós vamos ver em série, depois nós vamos ver em paralelo, certo? A diferença entre as duas, vamos comparar, mas hoje nós vamos ver só em série. Legal? Vamos lá. O que seria uma associação em série de resistores? Então seria o seguinte, você tem uma bateria, né? Ó, aqui está representado por essa bateria aqui, ela tem o polo positivo e negativo, 12 volts, e você tem um fio que sai do polo positivo. Ó, ele passa, essa lâmpada pode ser representada como um resistor, né, que tem resistência. Quem não assistiu às aulas de resistores, assista, né? Então, ele continua por aqui, ó, observe, ó, é como se fosse uma estrada, ó. Ela passa pela segunda lâmpada, né, que nós podemos considerar como um resistor. Ela vem, ó, a corrente elétrica passa pela terceira lâmpada e retorna ao polo negativo, tá vendo, ó? Enquanto eu fiz esse caminho, essa trajetória de passar pelas três lâmpadas, ó, observem, ó, eu não sofri nenhum desvio da corrente elétrica. Ó. A corrente elétrica está circulando aqui, ó, por esse circuito, que eu chamo de circuito, né? Esse circuito simples aqui, ela em nenhum momento teve uma bifurcação, certo? Teve um desvio. Ó. A corrente veio, passou pela lâmpada 1, passou pela lâmpada 2, passou pela lâmpada 3 que chegou e ela fica circulando aqui em volta desse circuito, correto? Bom, como é que a gente representa isso, né, num esquema? Né? Esse esquema aqui de lâmpadas, que é em série, isso aqui é considerado em série, nesse tipo de circuito. Então a gente representa a bateria por esse símbolo aqui, que é um traço maior e o menor. O maior representa o polo positivo e o menor o negativo. As resistências, cada aparelho possui uma resistência, né? Ou pode ser um resistor mesmo. Então, nós vamos considerar como resistores, né? Não ver associação de resistores. Então, olhe, observe, ó, que quando a corrente sai aqui, a corrente, o fluxo de elétrons, né? Ó, ela vai circular, ó, ela passa pelo resistor 1, passa pelo resistor 2, passa pelo resistor 3 e vai circulando e em nenhum momento ela sofre nenhum desvio, é uma estrada só. Essa é uma característica do resistor em série. Então a gente pode concluir o quê? Que a corrente que sai aqui, ó, se aqui é gerada uma corrente de 10 amperes, né, se a gente tem um fluxo de 10 amperes, esse 10 amperes vem aqui, ele passa pelo resistor 1, passa pelo resistor 2 e passa pelo resistor 3. Ou seja, todos os três resistores estão está circulando uma corrente de 10 amperes. Aqui também na lâmpada. Se eu disser que aqui é uma corrente, está sendo gerada uma corrente nesse circuito de 10 amperes, a corrente que passa por essa lâmpada é 10 amperes, a que passa por essa é 10, o que passa por essa é 10. Então, essa é uma das características, né, muito importantes do circuito em série. A corrente tem o mesmo valor para todos os resistores, certo? Vou continuar. Então, a característica de uma associação de resistores. Eu desenhei novamente, né, a associação. Está aqui a tensão, que a gente vai representar pela letra U, certo? Ó, a tensão, que é a voltagem, né, a DDP, que representa a bateria. Os resistores são ligados no ponto A e B, pode ter 3, 4, 5, 6 resistores em série, né? Então, primeira característica dele, principal, é a resistência equivalente. O que é resistência equivalente? É uma resistência que equivale às três juntas, ou às quatro, ou às cinco. Aqui nesse desenho tem três, né? Se for duas, é duas, se for três. Se eu for substituir essas três por uma única resistência, qual seria o valor dessa resistência? Que seria, o circuito ficaria o mesmo, né? Então, a resistência equivalente numa associação em série, olha como é que a gente encontra ela. É só somar.
R1 mais R2 mais R3, certo? A resistência é em ohm. Ou seja, se aqui é 2, se aqui é 3, se aqui é 4, é só somar 2 mais 3 mais 4. E eu tenho a resistência equivalente. Fácil, né? Então, a associação em série, para mim saber a resistência equivalente, quer dizer, as três juntas somadas, né? O que equivale a essa resistência, as três juntas, é só somar o valor da resistência. Simples, né? Vamos continuar, então. Outra coisa é a corrente elétrica, né? A corrente elétrica, ela é gerada em ampere. Nós já vimos lá, né, que a corrente que passa pelo R1, por R2, por R3 é a mesma, porque não sofre nenhum desvio. Então é a mesma corrente. Então isso é uma das características dela também. Que a corrente que passa pelo resistor 1, que passa pelo resistor 2, pelo resistor 3, e se tiver mais 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, quantos estiverem em série, vai ser a mesma corrente, vai ser tudo igual. Então, se é gerado 10 A, passa 10 A pelo 1, 10 A pelo 2, 10 A pelo 3. Se é gerado 8 A, passa 8 A pelo 1, pelo 2, pelo 3, pelo 4, pelo 5 e assim por diante. Certo? Essa é a característica. Outra, a tensão e a DDP. Então, DDP ou tensão é em volt, certo? A gente já falou sobre isso, né, nas outras aulas. DDP é diferença de potencial. Então, a diferença de potencial é entre pontos. Então, entre o ponto A e B, a gente diz que a gente tem uma tensão. Vamos supor, se você está ligado na energia lá da Celeste, que é 220 volts, né, da residencial, lógico, né? Então, aqui, ó, esse ponto a esse ponto aqui já não tem mais 220, se eu medir a tensão, que é a tensão do 1, que é a DDP do resistor 1. A DDP do resistor 2 vai ser outra DDP, e a do 3, outra DDP. Ou seja, essa tensão aqui, se for 30 volts, se for uma bateria, ela vai se dividir um pouco para cada resistor, conforme for o valor de cada resistência. Se elas forem todas iguais, vamos supor, aqui tá, eu estou ligando a 30 volts. Se elas forem todas iguais, cada uma fica com 10 volts. Ou seja, então a tensão 1, né, essa que a bateria fornece, ela vai ser igual à tensão do resistor 1 mais a tensão do resistor 2 mais a tensão do resistor 3 e quantos estiverem em série, correto? Então é isso, ó. A resistência equivalente é só somar, a corrente é igual para todos os resistores, a tensão não é igual para todos os resistores, cada resistor vai ter uma tensão diferente, certo? Nós vamos fazer um exercício ali e que vocês vão compreender melhor, certo? Então vamos lá. Vamos ver esse exercício aqui, vamos ver como é que fica. Fala assim, ó, considere a associação, vou mostrar a associação aqui, associação em série de resistores esquematizada abaixo. Determine a resistência equivalente da associação, a corrente elétrica I, a DDP em cada resistor. Então tá aqui, ó, tem um esquema, né? Eu tenho um resistor de 2 ohms, tem um de 3, tem um de 7 e ele está ligado a uma bateria de 36 volts. Esse aqui é a DDP, é o U, né? DDP. Então, a primeira coisa que ele pede, bem fácil, a resistência equivalente. Né? Primeira pergunta dele. Resistência equivalente da associação. Olha, o que a gente viu lá? Que quando está em série, é só somar. Como tem 3, eu vou somar as 3. Se tivesse 4, eu somaria as 4. Se tivesse 5, eu somaria as 5. Então, olha que de cálculo difícil. Ó. Você vai pegar o 2, mais o 3, mais o 7. A associação, a resistência equivalente é 12. Então, os três juntos equivalem a uma resistência de 12 ohms, certo? A gente não chama de resistência total, a gente chama de resistência equivalente, que equivale aos três juntos. Depois, em paralelo, a gente vai ver que essa coisa de total, ela dá um conceito errado, né? Então, é equivalente, tá legal? É o que equivale aos três juntos. Vamos lá, corrente, aí segunda pergunta aqui, ó, letra B. A corrente elétrica I. Então, pessoal, ó, a gente vai sempre usar aqui, nesses casos de circuito, a gente vai usar muito essa equaçãozinha, que é da segunda lei de Ohm, que é U igual a R vezes I, certo? Da lei de Ohm, desculpa. U é DDP, é volts, o R é resistência e o I eu quero saber. Então, essa tensão de 36 volts, ela está sendo fornecida por três juntos, certo? Então, nessa fórmula aqui, ó, eu vou ter que usar, eu não posso usar o R, eu tenho três R's, o 2, o 3 e o 7.
eu vou ter que usar o R equivalente, certo? Ó, que é o 12 que eu acabei de achar aqui, ó. Tá aqui, ó. Então a associação tem 36 volts, certo? Que é a associação aqui. O R é 12, que é o R dos três juntos, é o que equivale aos três. E eu vou achar a corrente I, certo? Que circula por esse circuito. Vocês sabem, a matemática é simples, né? Faço 12 para um lado, 36 para o outro, não precisa inverter o sinal. O 12 está multiplicando, passa dividindo, e eu vou achar 36 dividido por 12, 3 amperes. Então a corrente que está passando aqui por cada resistor que está circulando aqui no circuito é 3 amperes. Fechou? Vamos continuar? Vamos ver então? Vamos lá. Deixa eu chegar um pouquinho mais aqui para baixo. Então a DDP em cada resistor. O DDP é a tensão. A gente sabe, ó, ele podia ter pedido a DDP no resistor 1, no resistor 2 ou no resistor 3, certo? No caso ele pediu dos três, em cada um deles. Certo? É um exemplo, né? Eu dei um mais completo, eu dei um pouquinho mais completo. Mas ele podia, ó, calcule a DDP no resistor 3, que é esse aqui de 7. Calcule a DDP no resistor 1, é o de 2, certo? No exercício vai aparecer assim para vocês. Aqui nós vamos calcular de todos os três para vocês verem por que é interessante calcular dos três, certo? Ele está pedindo dos três. Então, ó, como eu falei para vocês, eu botei aqui amarelo, ó, cada um, ó, ele tá ligado entre pontos diferentes, ó. Eu botei aqui em cor diferente, ó. O R1, ele está ligado no ponto vermelho e amarelo, né? Eu que botei aqui, ó, eu que desenhei, tá? Não estava no circuito. Eu estou imaginando. O R2, ele está no ponto amarelo ao verde. E o R3, que é o 7 ohms, está do verde ao azul, tá vendo? Então cada um está ligado num ponto diferente, e cada um vai ter uma tensão, uma DDP diferente, que não é 36 volts, porque o 36 volts é entre os pontos vermelho e azul, mas entre esses pontos aqui já não é mais 36 volts, tá? E qual a forma que a gente vai usar? A mesma, só que então nós vamos calcular primeiro a DDP no resistor 1. Olha que simples, cara. Nós vamos usar a DDP1, vai ser o R1 vezes o I. Quanto é que vale o R1? 2. Qual é o I que está passando ali, a corrente? Nós achamos aqui, ó, 3 amperes no item anterior. Certo? Mesmo que não precisasse, que vocês não pedissem, nós teríamos que encontrar. Ó, 2 vezes 3, 6 volts. Então, a DDP daqui até aqui, do resistor 1, é 6 volts. Simples, né? Ó, do 2, eu vou usar o R2 e a corrente que eu achei, que é 3. Lembra que a corrente é igual para todos eles? Então vai ser 3 ohms, que é o R, e o I vai ser 3. 3 vezes 3, 9 volts. Viram? Fácil, ó. Agora, o R7, ó, o R3, desculpa, que é 7 ohms, né? Então, ó, vamos ver a DDP dele, a voltagem que está naqueles pontos ali, ó. O R3 vale 7 e o I que está passando ali, que é o mesmo para todos eles, ó, 3. 7 vezes 3, 21 volts. Simples, né? Então só olhem, ó. Olha que a corrente sempre é a mesma, quem muda é o R, certo? E agora só olha que interessante, ó. Se você somar 21 mais 9, dá 30. 30 mais 6 dá 36 volts. Legal, né? Então não esqueçam, tá? No exercício, se ele pedisse o R, vamos supor, ele perguntasse qual a tensão no resistor 1, 6 volts. Qual a tensão no resistor 3? Aí você calcularia só do 3, 21, não precisa calcular dos 3 aqui. Aqui eu calculei os 3, né? É bom para saber o exemplo e vocês verem que a somatória da tensão aqui, ó, de cada um, ó, 6 volts, mais 9 volts, mais 21 volts, vai dar 36 volts, que é a tensão total do circuito. Legal? É isso aí. Mais um exercíciozinho. Esse aqui também é bem tranquilo, certo? Então vamos ver se eu fiz certo aqui, né? Que eu nem conferi, mas vamos lá, dá uma olhada. A associação representada abaixo, a resistência do resistor equivalente entre os pontos A e B é 25 ohms. Faltou aqui, ó, a unidade, tá? Vale 25. Então a resistência equivalente entre o ponto A e B vale 25. Então, entre A e B, ele já está dando a resistência. Calcule o valor da resistência R.
Pessoal, o que a gente viu numa associação? Isso aqui é uma associação em série, ó. Embora esteja cheia de curva, né? Não precisa estar retinha para ser em série, certo? Ó. Eu saindo do ponto A, né? Ó, indo até o ponto B, eu não sofro nenhum desvio, ó. Eu tenho uma estrada só. Então é uma associação em série, certo? E na associação em série que a gente viu, que a resistência equivalente é só somar as resistências. Bom, se eu só somar a resistência, então se eu somar o 2, se eu somar o R, se eu somar o 3, o 5 e o 4, tem que dar quanto? O total que ele deu, que é 25, a resistência equivalente. Então se eu somar o 2 mais o R, mais o 3, mais o 5, mais o 4, tem que dar 25. Ou seja, o R ele vai ter que completar esse 25. Ele me deu aqui, ó, resistor equivalente vale 25. Então isso aqui tudo somado tem que dar 25. Mas vamos usar a matemática, né? 2 mais 3 mais 5 mais 4 dá 14. Então, 14 mais R, né, igual a 25. Passo 14 diminuindo lá, fica 11. 11, 11. Então esse resistor aqui tem que ser 11. Para isso, tudo aqui dá 25. É só matemática, é só soma e diminuição. Ó. Posso fazer direto, professor? Pode, ó. Eu poderia fazer direto, ó. 2 mais 3, 5. 5 mais 4, 5 mais 5, 10. 10 mais 4, 14. 14, quanto é que falta para 25? Falta 11. Então esse aqui tem que valer 11. Fechou? Simples, né, pessoal? Esse vídeo aqui, né, vai ser só até aqui. Nós vamos continuar associação em série, em paralelo. A gente vai continuar vendo isso aí, circuitos elétricos. Então eu quero que vocês entendam bem esse detalhe. Vou passar exercício para vocês, façam com atenção, tá certo? E ficamos por aqui, tá legal? Até a próxima. Se divirtam, né? Fiquem com Deus. Tchau.